por sorte tudo aquilo não passou de um pesadelo. O dia amanheceu escuro e sombrio como todos os outros. Então eu levantei da minha cama. Eu olhei no meu quarto. Estava tudo normal. Então eu soube que era apenas um sonho. Estava frio, então me aproximo da fogueira. Então eu pego um livro para tentar me distrair. Mesmo assim não consegui parar de pensar naquele sonho. Então meu quarto se tornou assustador. Eu joguei o livro fora e fui caminhando em direção à cidade. Enquanto eu caminhava, eu olho para o chão e avisto algo muito estranho. Era um quadro que estava coberto por um monte de tijolos. Eu o retiro e, para minha surpresa, era o quadro mais lindo que eu já vi na minha vida. E olha que eu já fui em muitos museus. Embaixo havia uma frase: "Acredita em mim e eu estarei lá quando precisar." Então eu acreditei. Eu abracei o quadro e o levei para casa. Quando chego lá, o penduro na parede. Eu fico observando aquela beleza incomparável. E passo o tempo tentando reconhecê-lo, mas nada me fazia lembrar. Até bebo uma garrafa de vinho para refrescar a memória, mas é em vão. Eu começo a procurar em todos os livros que eu tinha. Eu olhava as figuras de todas as páginas, mas nenhuma igual ou semelhante a ele foi encontrada. As horas foram passando e a noite foi chegando. Já era quase 10 horas e eu estava pensando em ir dormir. Eu estava morrendo de sono quando meu pai entra no quarto e me chama para jantar. Então sentamos à mesa, meu pai, eu e minha esposa. Começamos a jantar. Então por alguns minutos conversamos e jantamos. Quando terminei, mostrei o quadro à minha esposa. Ela disse que nunca tinha visto e que era um quadro feio. Quando meu pai viu, ele riu da minha cara e disse para eu jogar fora aquele monte de estrume, pois era apenas um homem gordo e feio num quadro. Eu fiquei muito irritado com aquela humilhação. Então eu peguei o quadro e saí da cozinha. Eu deixei o quadro em cima da mesa e fui dormir. Mas eu não estava em paz. Eu tinha que descobrir quem era aquele homem. Então eu fui para a cidade para perguntar às pessoas se alguém sabia quem ele era. Eu começo a perguntar ao povo da vizinhança, mas sempre me respondiam a mesma coisa: não sabiam. Mesmo especialistas tentando fazer reconhecimento, não fazia ideia de quem era aquele homem. Já era quase meia-noite quando eu estava perdendo as esperanças. Ia chegando uma forte tempestade, então eu corri para casa. Então, quando eu deito, consigo finalmente dormir. Mas quando acordo em um lugar estranho, com os pés e as mãos algemadas. E pro meu grande azar, era o cara do meu sonho. Ali havia ferramentas de tortura, então eu sabia que não acabaria bem. Eu pergunto o que ele quer, e ele disse que usaria todos aqueles instrumentos de tortura e execução em mim. Então logo ele inicia a sessão de tortura. Então ele escolhe uma ferramenta e vem com toda a paciência do mundo em minha direção. Aquele cara era sinistro. Eu tentava escapar, mas não conseguia. Então ele começa a me torturar. Era horrível. Enquanto ele pensava em outra coisa, eu lembrei do homem do quadro e gritei: "Eu acredito!" Ele me ouve e ri, achando que eu estava ficando louco.
mas quando ele ia arrancar um olho meu, o homem cai do telhado. Lhe dá um chute e o tranca na donzela de ferro. Ele me tira daquela mesa de tortura, me pega nos braços e me leva para casa. Então aquele dia amanhece um dia bonito e claro. E depois de tantos dias sombrios, as pessoas voltam a andar na rua sem ter medo algum. Ele trata minhas feridas. Eu o agradeço e pergunto o seu nome. Ele disse que não precisava saber, era necessário apenas eu acreditar que ele estaria lá. E depois de alguns minutos, ele vai embora do meu quarto. E quando se aproxima da porta, deixa um papel cair. Eu pego o papel, e lá estava escrito: eu sou a verdade, eu sou Faustão. Então, daquele momento em diante, eu soube que, a qualquer momento, se eu precisasse de ajuda, era só acreditar nele, que ele estaria lá.